Bem, pessoal, nessa aula a gente vai entender os blocos constituintes do Dirt Storytelling, tá? O que é importante a gente ter na nossa cabeça? Não vou ensinar para vocês todas as técnicas de storytelling, obviamente. O intuito nosso aqui é entender como é que a gente sedimenta o básico para a gente aplicar em dados e ter um ótimo resultado. Porque senão seria um curso à parte inteiro só de storytelling. Não é o intuito, tá? Então o intuito aqui é a gente entender como com um pouco de storytelling a gente já faz coisas incríveis. Esse é o primeiro ponto. Além disso, quando a gente fala de storytelling, a gente tem que pensar na narrativa. E aí, pessoal, eu vou trazer um elemento aqui de narrativa, que é realmente questões de narração que a gente aprende na escola, que a narração ela precisa de uma introdução de certo modo, ela vai necessitar, vou colocar aqui, elementos da narração. Ela tem uma introdução, ela vai ter um desenvolvimento e ela vai ter uma conclusão. Ela precisa desses três apoios. Como que a gente vai trazer isso para o nosso universo de dados? Ótima pergunta. A introdução é um momento que a gente vai introduzir o problema que a gente encontrou ou a métrica que a gente quer falar. Vamos trazer um exemplo aqui, que é a introdução. A gente quer falar de um crescimento de vendas em um período do ano que a gente teve. Então, a gente está em outubro, a gente cresceu 40% em vendas em relação a setembro. Guardem essa informação. Então, vou até colocar aqui no cantinho, crescimento de 40% de vendas mês contra mês. Por que isso é importante? Como que a gente introduz isso? De diversos modos com o negócio. Até porque se a gente está falando de vendas, provavelmente a gente vai estar se relacionando a marketing, provavelmente a gente vai estar falando com o time de vendas ou com algum gerente interessado nisso. Então, a gente precisa começar o nosso contexto explicando, primeiro ponto, no contexto, quantas vendas tivemos no mês de setembro? Porque é mês contra mês. 2, quantas vendas tivemos em outubro? É importante trazer isso. Por quê? Porque 40% se só, embora seja um indicador mês contra mês, é importante que a gente traga os baselines, onde as coisas estavam, para a pessoa que tiver ter o contexto completo. É uma história, pessoal. E a gente vai falar assim, olha, pessoal, em setembro a gente teve 100 vendas. Em outubro a gente teve 40% a mais, 140 vendas. Excelente. Então a gente teve um aumento de 40% de vendas mês contra mês. Legal. Então, a introdução a gente vai falar o seguinte, olha, no mês de setembro, imagine que a gente está conversando com o nosso interlocutor, pode ser o nosso chefe, alguém da área de negócio, por exemplo, e a gente quer trazer isso para ele. A gente fala assim, ó, a gente teve aqui o seguinte, no mês de setembro, a gente estava com um desafio de aumentar as vendas aqui dentro da companhia. Lá tínhamos 100 vendas. Legal. Então você está trazendo a introdução, está trazendo o contexto. E aí agora a gente tem 140 vendas em outubro. Pô, excelente. Então o cara, quem está escutando, sabe que houve um crescimento. De 100 para 140 é um crescimento, certo? Certo. Beleza. Então você acabou de trazer a introdução. Você contextualizou que existia um desafio de uma métrica, de um KPI, do objetivo da empresa em aumentar vendas. Ponto. Aumentamos as vendas. Vamos desenvolver melhor isso? Aumentamos em quantos por cento? Ah, legal. Por quê? Porque a gente consegue agora avaliar o crescimento, a porcentagem de quanto cresceu, o impacto, porque pode, de 100 para 140, legal, não, aumentou quase 50%. Legal, então no desenvolvimento a gente vai falar que houve um crescimento de 40%. E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente pode dizer que cresceu apenas 40%, a gente pode falar, cresceu incríveis 40%, depende muito do momento. 40% de mês contra mês é sempre um crescimento significativo. Então a gente vai falar assim, olha pessoal, vendemos 100 em setembro, em outubro vendemos 140 e tivemos um incrível crescimento de 40% do nosso objetivo. Caraca, excelente! Palmas pra gente. Mas calma, e se a meta era maior? Como é que a gente reporta essa informação? Tá vendo que a gente precisa trazer mais informação aqui para a introdução? E vou trazer mais uma informação aqui que faltou, que era, qual que era o crescimento esperado? O quanto que a gente esperava crescer? O crescimento esperado era de 20%. Opa! Então a gente esperava vender 120. A gente vendeu 40% a mais. A gente esperava vender 20%, a gente vendeu 40% a mais. Ou seja, a gente está acima da nossa meta. A gente dobrou a meta. Cara, que resultado incrível. E aí a gente desce para a conclusão. A conclusão vai ser 40%? Não. Como que a gente vai reportar isso para nossa área? A gente vai trazer a conclusão dos 40%, evidentemente, mas o reporte da nossa história, a gente vai falar assim, olha, em relação à meta desafiadora de 20%,
conseguimos dobrá-la. Isto é, atingimos 40% mês contra mês. Ótimo. Quem está lendo, claro, a gente pode refinar um pouco melhor esse texto, evidentemente, mas quem está lendo aqui entende. Então, qual que é a história que a gente vai narrar e a gente vai desdobrar essa história aqui de um modo melhor? Então, esses são os elementos da narração. A gente precisa de introdução. Introduzimos o contexto. A gente fala a quantidade de vendas que a gente teve em setembro. A gente fala a quantidade de vendas que a gente obteve em outubro. A gente sabia a meta, que era um crescimento esperado de 20%, por exemplo. Às vezes a gente não sabe a meta, tá? Então a gente só tá fazendo uma análise descritiva. Houve um aumento de 40%. Pô, perfeito, cara. Então você não tá trazendo mais só um número. Você fala assim, houve um aumento de 40%. E você fala, e digo além, a gente dobrou em relação à meta. Cara, que excelente. Então a gente não só bateu a meta, a gente dobrou em relação a ela. A gente foi muito além do esperado. Pô, incrível. Essa é a conclusão. Olha a diferença, que é contar essa história do que só falar, a gente cresceu 40 vendas. Que no final do dia também é verdade. A conclusão que a gente poderia tirar daqui é um crescimento de 40 vendas. Ponto. Bem, pessoal, nessa aula a gente vai entender os blocos constituintes do Dirt Storytelling, tá? O que é importante a gente ter na nossa cabeça? Não vou ensinar para vocês todas as técnicas de storytelling, obviamente. O intuito nosso aqui é entender como é que a gente sedimenta o básico para a gente aplicar em dados e ter um ótimo resultado. Porque senão seria um curso à parte inteiro só de storytelling. Não é o intuito, tá? Então o intuito aqui é a gente entender como com um pouco de storytelling a gente já faz coisas incríveis. Esse é o primeiro ponto. Além disso, quando a gente fala de storytelling, a gente tem que pensar na narrativa. E aí, pessoal, eu vou trazer um elemento aqui de narrativa, que é realmente questões de narração que a gente aprende na escola, que a narração ela precisa de uma introdução de certo modo, ela vai necessitar, vou colocar aqui, elementos da narração. Ela tem uma introdução, ela vai ter um desenvolvimento e ela vai ter uma conclusão. Ela precisa desses três apoios. Como que a gente vai trazer isso para o nosso universo de dados? Ótima pergunta. A introdução é um momento que a gente vai introduzir o problema que a gente encontrou ou a métrica que a gente quer falar. Vamos trazer um exemplo aqui, que é a introdução. A gente quer falar de um crescimento de vendas em um período do ano que a gente teve. Então, a gente está em outubro, a gente cresceu 40% em vendas em relação a setembro. Guardem essa informação. Então, vou até colocar aqui no cantinho, crescimento de 40% de vendas mês contra mês. Por que isso é importante? Como que a gente introduz isso? De diversos modos com o negócio. Até porque se a gente está falando de vendas, provavelmente a gente vai estar se relacionando a marketing, provavelmente a gente vai estar falando com o time de vendas ou com algum gerente interessado nisso. Então, a gente precisa começar o nosso contexto explicando, primeiro ponto, no contexto, quantas vendas tivemos no mês de setembro, porque é mês contra mês. 2, quantas vendas tivemos em outubro. É importante trazer isso. Por quê? Porque 40% si só, embora seja um indicador mês contra mês, é importante que a gente traga os baselines, onde as coisas estavam, para a pessoa tiver ter o contexto completo. É uma história, pessoal. E a gente vai falar assim, olha, pessoal, em setembro a gente teve 100 vendas. Em outubro a gente teve 40% a mais, 140 vendas. Excelente. Então a gente teve um aumento de 40% de vendas mês contra mês. Legal. Então, a introdução a gente vai falar o seguinte, olha, no mês de setembro, imagina que a gente está conversando com o nosso interlocutor, pode ser o nosso chefe, alguém da área de negócio, por exemplo, e a gente quer trazer isso para ele. A gente fala assim, a gente teve aqui o seguinte, no mês de setembro, a gente estava com um desafio de aumentar as vendas aqui dentro da companhia. Lá tínhamos 100 vendas. Legal. Então você está trazendo a introdução, está trazendo o contexto. E aí agora a gente tem 140 vendas em outubro. Pô, excelente. Então o cara... Quem está escutando sabe que houve um crescimento. De 100 para 140 é um crescimento, certo? Certo. Beleza. Então você acabou de trazer a introdução. Você contextualizou que existia um desafio de uma métrica, de um KPI, do objetivo da empresa em aumentar vendas. Ponto. Aumentamos as vendas. Vamos desenvolver melhor isso? Aumentamos em quantos por cento? Ah, legal. Por quê? Porque a gente consegue agora avaliar o crescimento, a porcentagem de quanto cresceu, o impacto, porque pode, de 100 para 140, legal, não, aumentou quase 50%. Legal, então no desenvolvimento, a gente vai falar que houve um crescimento de 40%. E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente pode dizer que cresceu apenas 40%, a gente pode falar,
cresceu incríveis 40%. Depende muito do momento. 40% de mês contra mês é sempre um crescimento significativo. Então a gente vai falar assim, olha pessoal, vendemos 100 em setembro, em outubro vendemos 140 e tivemos um incrível crescimento de 40% do nosso objetivo. Caraca, excelente! Palmas pra gente. Mas calma, e se a meta era maior? Como é que a gente reporta essa informação? Tá vendo que a gente precisa trazer mais informação aqui para a introdução? E vou trazer mais uma informação aqui que faltou, que era, qual que era o crescimento esperado? O quanto que a gente esperava crescer? O crescimento esperado era de 20%. Opa! Então a gente esperava vender 120. A gente vendeu 40% a mais. A gente esperava vender 20%, a gente vendeu 40% a mais. Ou seja, a gente está acima da nossa meta. A gente dobrou a meta. Cara, que resultado incrível. E aí a gente desce para a conclusão. A conclusão vai ser 40%? Não. Como que a gente vai reportar isso para nossa área? A gente vai trazer a conclusão dos 40%, evidentemente, mas o reporte da nossa história, a gente vai falar assim, olha, em relação à meta desafiadora de 20%, conseguimos dobrá-la. Isto é, atingimos 40% mês contra mês. Ótimo. Quem está lendo, claro, a gente pode refinar um pouco melhor esse texto, evidentemente, mas quem está lendo aqui entende. Então, qual que é a história que a gente vai narrar e a gente vai desdobrar essa história aqui de um modo melhor? Então, esses são os elementos da narração. A gente precisa de introdução. Introduzimos o contexto. A gente fala a quantidade de vendas que a gente teve em setembro. A gente fala quantidade de vendas que a gente obteve em outubro. A gente sabia a meta, que era um crescimento esperado de 20%, por exemplo. Às vezes a gente não sabe a meta, tá? Então a gente só tá fazendo uma análise descritiva. Houve um aumento de 40%. Pô, perfeito, cara. Então você não tá trazendo mais só um número. Você fala assim, houve um aumento de 40%. E você fala, e digo além, a gente dobrou em relação à meta. Cara, que excelente. Então a gente não só bateu a meta, a gente dobrou em relação a ela. A gente foi muito além do esperado. Pô, incrível. Essa é a conclusão. Olha a diferença, que é contar essa história do que só falar, a gente cresceu 40 vendas. Que no final do dia também é verdade. A conclusão que a gente poderia tirar daqui é um crescimento de 40 vendas. Ponto. Se alguém te pergunta, Túlio, queria discutir com você como foi o crescimento de outubro em relação a setembro, e você fala, cresceu 40 vendas, a pessoa até vai guardar essa informação. Mas você concordam comigo que o valor que você está trazendo é diferente do que dizer, olha, em relação à meta, a gente cresceu, a gente dobrou a meta do que tínhamos planejado, a gente atingiu 40%, a gente atingiu 20% a mais dela. Cara, que incrível. Aí você vai além. Fala, não, mas olha só, o Roberto, vamos colocar nosso chefe. Roberto, lembra que em setembro a gente tinha a meta de 100? Em outubro a gente fez 140. É verdade, são 40 vendas a mais, mas a gente estava esperando vender apenas 20. A gente dobrou essa meta. Olha que incrível. A gente precisa, inclusive, parabenizar os vendedores por isso. Você, como analista de dados, começa a dar ideias de próximos passos. E aí você pode falar assim, mas é importante, Roberto, a gente ficar de olho no próximo mês, porque isso pode ser também um efeito sazonal. Aí você começa a arrumar novos trabalhos para você identificar também, tá bom, gente? Então, esse aqui eu já trouxe bastante coisa, mas esse aqui é o pilar dos elementos da narração, tá? Eu vou trazer mais um pilar aqui pra gente, e não vou detalhar tanto, porque eu acabei detalhando nessa história, que é o desdobramento dos personagens. Em uma história a gente tem personagens. Os personagens, pessoal, são os dados são os personagens. Só que toda boa história tem um conflito. Nesse caso, o conflito era a meta. Será que a gente atingiu a meta? Com quem a gente vai fazer os parâmetros? Quem que a gente está tentando alcançar? A gente está tentando alcançar a meta. Nesse caso, a gente soluciona o conflito? A gente resolve o conflito? A gente consegue alcançar o conflito? Sim, a gente consegue alcançar o conflito. Excelente. Então, a gente conseguiu alcançar o conflito, a gente conseguiu resolver o conflito. E aí, o que eu quero ter em mente com isso com vocês? É o seguinte. Agora que eu organizei aqui nossa estrutura, vamos falar dos desdobramentos dos personagens. Quem são as personagens? Cara, os personagens serão os dados e o conflito. Quem é o conflito? O conflito pode ser um problema que a gente quer resolver na empresa, e é um conflito. Ou a gente vai ter o conflito com uma meta que a gente quer desdobrar, alguma coisa que a gente queira atingir dentro da companhia, tá bom? Geralmente esses serão os nossos pontos que a gente vai se apoiar. O dado vai ser o nosso protagonista, nosso elemento principal. Na nossa história, quem era o dado? A diferença das vendas de um mês com o outro, beleza? Esse era o dado. Qual que era o conflito? Atingir a meta. Quer dizer, que se a gente ficasse acima da meta, resultado positivo. Se ficasse abaixo da meta, resultado negativo, beleza? No caso, a gente ficou bem acima da meta. Então, o conflito foi resolvido. Qual que era o nosso dado importante? A diferença das metas. Então, perceba que a gente foi construindo uma história, que a gente foi mostrando
que o protagonista foi crescendo, ele foi tendo valor em relação ao conflito, ele foi quebrando o conflito. Mas e se, olha como a história muda, se a gente tivesse feito apenas 110 vendas, ao invés das 140? Se a gente tivesse feito somente 110 vendas, teríamos um crescimento de 10%. E um delta, né, uma diferença de vendas de 10%. O que isso mexe? Em tudo. Por quê? Porque agora nós não atingimos a resolução do conflito, a gente perde para ela. E como que a gente narra isso? Tudo depende. Na narração, a gente consegue construir tanto para o bem quanto para o mal. Eu vou dar 2 exemplos. Para o bem, olha, tivemos um crescimento de 10 vendas mês contra mês e isso representa 10%. Embora seja verdade que a gente tenha ficado abaixo da meta, foi apenas 10 vendas abaixo da meta. Algo que a gente pode procurar encontrar soluções para os próximos meses. Ou ainda desdobrar essas 10 vendas nos próximos meses. E as pessoas podem pensar, realmente, talvez 10 vendas, a gente consiga distribuir 3 vendas nos próximos meses, a gente resolve. Mas ainda assim, a gente ficou abaixo da meta. Então a gente acabou de construir uma narrativa que, embora o conflito fosse impactante, a gente suavizou o problema dando próximos passos. Porém, a gente pode vender uma outra história, construir uma outra história, que é justamente a história que eu acho que é a mais importante aqui, que é a história que mostra o impacto disso. Olha, pessoal, a gente tinha 110 vendas em outubro, 100 vendas em setembro, fizemos apenas 10 vendas. Ficamos 50% apenas da meta. A gente só conseguiu 50%, faltou 50%. O que a gente pode, e aí você como analista pode até sugerir, o que a gente pode pensar em detalhar novos dados, descobrir novas informações, para que a gente consiga os próximos meses reverter esse quadro. É a mesma informação. A questão é o impacto dos 50% abaixo. É muito forte. E aí, a gente não resolveu o conflito e você traz que a eficiência no mês de outubro foi de apenas 50%, embora houvesse crescimento, o que é um sinal bom, cresceu mês contra mês, mas ainda foi deficitário em relação ao conflito, em relação àquilo que a gente havia se proposto. Olha que interessante como a gente consegue desdobrar essa narrativa, tá certo? E aí, obviamente, pessoal, por último, foi o que eu acabei de fazer nas 2 questões. Você, como analista, pode propor, junto com o time, obviamente, essa responsabilidade não é sua, propor novas soluções, propor novas análises, e aí entra você nisso, atuando como agente passivo de insight ou de modelos de machine learning que seja, a fim de trazer novas ideias para reverter ou escalar o conflito. Essa são os elementos do storytelling. Então vamos recapitular aqui. Narração, integrada com introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente tem as nossas personagens, que são os dados e o conflito basicamente. Então, dado é o personagem principal, conflito geralmente é o antagonista, seria o vilão que a gente quer resolver ou não quer resolver, se a gente ganha ou perde dele, e aquilo que a gente pode propor. Mesmo ganhando, quais são os próximos passos de análise que você pode atuar, que o time pode conseguir novos desdobramentos, mesmo perdendo a mesma narrativa no sentido de proposição, de jogar junto com o time. E isso aqui traz um baita valor. Ao invés de você falar assim, vendemos somente 10, você trouxe a estrutura e isso muda completamente a percepção do time em relação aos valores de dados. Legal, né? Já tinha pensado nisso? Já tinha olhado dados desse modo? Isso aqui muda completamente o jeito que a gente pensa. E aí, como exercício, eu quero que você pegue as últimas análises que vocês fizeram nos módulos passados e tentem desdobrar como vocês narrariam as histórias. Daqui para frente, tenta sempre quebrar as histórias que vocês vão contar com isso. E mais importante, tentem fazer isso de modo rápido, tá? 3, 5 minutos, e aí a importância do treino. Treine isso em casa, treine com amigos, treine no trabalho. Quanto mais vezes vocês fizerem essa estrutura, mais fácil ficará na cabeça de vocês e com o tempo, automaticamente, vocês estão contando histórias assim. Você acabou de assistir um corte de uma das aulas gravadas de uma das nossas profissões, que são basicamente programas educacionais que são montados para te auxiliar no seu processo de transição de carreira. A gente tem cursos aí com mais de 20 matérias e cada matéria tem o seu encontro ao vivo e o seu tema. Então, além desse conteúdo que você está assistindo hoje, existem muitas palestras, rodas de conversa, projetos práticos utilizando as ferramentas como uma mão na massa para você ter um portfólio que te enriquece em processos seletivos e nesse processo de migração de carreira. E se você se interessar em querer ter a DNC como uma propulsora do seu objetivo profissional, clica aqui no link que está aparecendo ou no chat ou na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre as nossas profissões,
que são programas que acontecem aí de 6 até 12 meses, com mais de 200 horas de carga horária, projeto prático com empresas que são parceiras da DNC e levantam problemas reais para você desenvolver, além de semanalmente vários encontros como esse, conteúdos que são atualizados diariamente com novas ferramentas, novos frameworks. Então, se você quiser entender tudo que a DNC pode te oferecer, é só clicar nesses links e conta com a gente para te auxiliar nessa jornada de transição de carreira.